Quando Deus tira o homem do Éden, o homem já não pode mais ouvir a voz do Senhor como ouvia todos os dias. Quando a pessoa sai do milagre, do local da bênção, ou do lugar onde Deus o conta, ele fica perdido. Ele passa a ouvir o povo e assume a linguagem do povo. O apóstolo René diz que os rebeldes são homogêneos, ou seja, eles têm a mesma reclamação. E é interessante que todo bêbado procura um bêbado para beber junto. Não notaram isso? Que são homogêneos. Então, Isaías já estava sendo homogêneo do pecado, já estava se nivelando, porque havia um corte na comunicação com Deus. E o corte só foi eliminado quando o anjo apareceu com a brasa, tirada do altar, colocada na sua boca, purificou o pecado. Depois que o pecado purifica, ele depois disso ouvia a voz do Senhor. Amados, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa pensa que está ouvindo a voz do Senhor, mas já está ouvindo a voz dos seus próprios sentimentos. Tem gente que tem um tal do Senhor me disse, o Senhor me mandou, eu senti de Deus. Tem gente que vive tintindo o tempo todo. Eu senti de Deus que eu não devo fazer isso, eu senti de Deus que eu devo fazer aquilo. A pessoa vive de sentimentos, e a Bíblia não diz que a nossa vida é de sentimentos. A Bíblia diz que a nossa vida é de fé. Não tem nada desse negócio de sentir de Deus. Cuidado com esse povo que anda dizendo que sentiu alguma coisa, quando na verdade é o sentimento dele que está dominando as suas atitudes. E aí ele comete palavras de atitudes rebeldes em nome de Deus, atitudes rebeldes em nome do Senhor. Está escrito na Bíblia que Saulo de Tarso fez isso. Ele matava as pessoas achando que ele estava prestando um serviço a Deus. Então, está chegando um momento na nossa vida, na igreja, no mundo, que a gente precisa começar a entender a voz do Espírito Santo, começar a afinar o nosso ouvido com o Espírito Santo, porque senão nós vamos ter dificuldade até para interpretar a palavra de Deus, e às vezes não vamos nem entender o que Deus quis falar. Então, a gente tem que lembrar que quem ensinou o homem a falar foi Deus. Diga, quem ensinou? Quem ensinou o homem a falar? O homem falar foi Deus. Foi Deus. Deus ensinou Adão a falar. Foi o professor de linguística de Adão. Foi o próprio Deus. Então Deus deu a comunicação para Adão, para haver uma comunicação entre Adão e Deus. Só que quando Adão estava sendo consolidado por Deus, o diabo é esperto. Quando Adão estava na fase de consolidação, na fase em que Deus vinha para alimentar o seu coração, na fase em que Deus vinha para alegrar a sua alma, nesta fase aparece a serpente. E aí ele responde a pergunta: por que muitos não permanecem na igreja? Vão ao encontro, foram à sua célula, se batizaram e não permaneceram na igreja. Por quê, pastor? Porque na fase de consolidação aparece a serpente. A serpente chega para enganar Eva. Eles ainda eram, se possa se chamar, babies espirituais. Eles estavam dando os primeiros passos. E eu tenho certeza que eles estavam animados com Deus. Estavam animados em ouvir a voz de Deus. Eles gostavam de voltar para ouvir a voz de Deus. Eles se comunicavam com Deus. Eles davam possivelmente um relatório do seu dia para Deus. Explicavam para Deus o que aconteceu, qual o animal que eles trataram naquele dia. Enfim, tinha muito assunto para falar. E nesta fase de alegria e de comunicação entre o novo convertido e o seu Deus, entra a serpente. Às vezes você vê uma pessoa nova convertida,
chegar na igreja com o ânimo tremendo, quer carregar a igreja nas costas. Ela me faz lembrar de algumas pessoas, entre elas o Valdeci Conegumes. Se vocês lembram dele. O Valdeci, ele ia trabalhar, saía de manhã para trabalhar. Quando ele saía do serviço, ele ligava para mim dizendo: pastor, estou sem fazer nada, tem alguma coisa para eu fazer aí? Eu falei: tem, meu filho, pode vir e tem alguma coisa para você fazer. Aí chegava na igreja, no escritório: o que é para me fazer? Vai lá no beijo, no beijo, e pá, no beijo, todo alegre, cantando e tal. Aí um dia ele chegou para mim: pastor, eu tenho um sonho, será que o senhor vai realizar meu sonho? Não, depende, meu filho. Quem realiza sonho é Deus, mas a gente sabe, né? Eu posso fazer uma coisa. Qual é o seu sonho? O meu sonho é abrir a igreja e fechar, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu falei: então está realizado o seu sonho. Meu Deus, eu estava precisando disso mesmo. Está realizado. Era lá na Celebration, a gente estava mudando para lá. Era ele quem chegava, abria, não tinha problema, que ninguém ia reclamar de louvor. Às vezes, de vez em quando tem alguém: mas onde está a chave? Que não abriu, que não sei o que, chegou tarde, aquela confusão. Naqueles tempos acabou o problema, porque eu realizei o sonho do Valdeci de carregar a igreja nas costas. Então, quando uma pessoa se converte, ela chega com entusiasmo muito grande, só que ela está na fase de consolidação. Quem supostamente consolida é o líder da sua célula, se é visão celular, ou é o seu líder dos 12, se é visão no modelo dos 12. Então o seu líder vai dizer para você, para o meio espiritual, o que ele deve fazer. E um líder motivado, ele não precisa nem falar muito, porque o próprio discípulo já vai vendo a maneira como ele trabalha na obra, o desejo, a paixão, e até às vezes uma paixão exagerada de querer ser tipo um Valdeci Conegumes, de chegar cedo e ser o último a sair, e de aquele trabalho de proteção. Não, pastor, o senhor não vai fazer isso, pode deixar que eu faço. Não, o senhor não vai erguer essa cadeira, por quê? Então, aquela desejo. Nessa fase de consolidação, chega a serpente. Cuidado, está exagerando. Cuidado, vão tomar o seu dinheiro. Cuidado, você vai ficar pobre, não vai ganhar mais nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. A serpente veio tirar o estímulo de Eva. E o alvo do diabo era exatamente cortar a comunicação. E o que fazer? A igreja tem que usar uma estratégia completamente inversa à estratégia do diabo. Ou seja, quanto mais Satanás quer bloquear a tua comunicação com Deus, mais você se aproxima de Deus, mais você chega perto de Deus. Mas olha, pastor, está difícil. Meu amado, eu te garanto que a tua vida de maneira nenhuma pode viver 50, 60, 70, 80, 100 anos, não será tão difícil como foi a vida de Jó. Não será. Mas com todas as dificuldades, Jó descobriu que o anjo com a espada de fogo, se você orar, ele desce, elimina a serpente com a sua espada de fogo. O diabo não pode ter o fogo de Deus. Elimina o fogo do diabo, fogo do inferno, a força dos demônios, queima os seus lábios e você se transforma num verdadeiro adorador. Aleluia! Então as portas do céu se abrem e a tua comunicação é restaurada. E você fala com Deus e o Senhor Deus te ouve. Aleluia! É importante entender que o anjo foi colocado para que o homem não tocasse na árvore da vida, mas não está escrito na Bíblia que o homem não teria mais direito de se comunicar com Deus.